Bom dia, alegria! Não é sobre essa emoção que a gente vai falar, mas bom dia, alegria na mesma. Estamos ao vivo, mais uma quarta-feira aqui no Instagram e no Facebook da Psique. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, também seja muito bem-vindo. O nosso objetivo nas últimas semanas tem sido falar sobre as emoções básicas e hoje vamos falar sobre a tristeza. Eu sou Priscila da Mata, psicóloga, especialista em aconselhamento parental e em emoções, também em infância e adolescência, dentro da abordagem das terapias cognitivo-comportamentais. Atendo aqui na Psique e temos aqui alguns serviços para oferecer para vocês e para as suas crianças. Um deles é a regulação emocional. Isso também faz parte do aconselhamento parental, porque muitas das nossas ações, e principalmente as ações das crianças, são baseadas, fundamentadas naquilo que elas sentem. E partindo desse princípio, quanto melhor eu compreendo como acontece uma emoção dentro de mim, melhor eu me comporto, ou de maneira mais assertiva e intencional, eu me comporto no ambiente que eu vivo. Maravilha! Já falamos sobre o amor e sobre a alegria, as emoções agradáveis de sentir, e agora chega a hora de falarmos das outras emoções, aquelas que são consideradas pela literatura como as emoções básicas, que todos nós já nascemos com um pacote ali de emoções prontas para serem ativadas, e as emoções desagradáveis de sentir são medo, nojo, tristeza e raiva. Por que não emoções negativas ou emoções ruins? Porque não existe emoção negativa ou ruim. As emoções são necessárias e têm uma função adaptativa importante. Se elas fossem ruins, nós não as sentiríamos, mas as emoções têm então uma função. Enquanto eu falava da alegria na semana passada, eu citei a emoção que seria falada nessa semana porque eu disse que a emoção dessa semana, no caso a tristeza, tinha uma função importante na regulação da alegria. Como é que acontece essa interação entre as emoções e principalmente sobre essas duas, alegria e tristeza? Às vezes a gente pensa, elas são opostas, ou eu estou alegre ou eu estou triste. Na verdade, elas não são emoções opostas, elas são complementares. Porque a tristeza, assim como eu disse que a alegria tem uma função de imã, ela traz ali uma conexão entre mim e os outros. A tristeza é uma emoção responsável pela nossa reflexão. Porque quando eu estou triste, ou quando eu entro no processo de tristeza, eu começo a questionar aquilo que eu fiz. A tristeza tem uma função de analisar os nossos comportamentos. É como se a tristeza fosse assim um caderninho de registro, onde eu vou olhar e dizer, poxa vida, ontem à noite aquilo que eu fiz não foi legal. Eu não deveria ter respondido a minha amiga daquela forma. Ela não merece. Ou, aquilo que eu fiz foi uma atitude boa? Não, não foi uma atitude boa. Mas ela se justifica de alguma maneira. Aquilo que o outro fez comigo foi injusto. Eliciou em mim uma emoção que não foi agradável de sentir e eu acabei por dar uma resposta emocional para o outro. Vamos pensar em casa, vamos trazer aqui o exemplo para o aconselhamento parental. Vamos imaginar uma família, um pai e uma mãe que se exaltam com uma criança, que gritam ou até mesmo que deram ali uma palmada na criança, quando isso não é algo habitual. Não é a violência que rege o funcionamento dessa casa, mas aquele dia em específico, o comportamento daquela criança deixou o pai e a mãe tão enervados, tão irritado que eles tiveram uma atitude impulsiva e não corriqueira de gritar ou de agredir essa criança. Foi até lá e deu uma palmada.
E aí, aquela palmada cessou o comportamento que eles não queriam que a criança tivesse, ok? Mas, depois, o que acontece é que os pais chegam para a sessão de aconselhamento e dizem, não queria ter feito isso. Eu bati, mas foi um impulso. Não é a forma como eu gosto de fazer. Eu sei que isso não é certo, isso é muito comum. Em que momento que a gente passa do eu estava com tanta raiva a ponto de agredir o meu filho sem consciência daquilo que eu estava a fazer, e a gente passa para um outro patamar emocional que é eu estou culpado disso que eu fiz, porque ao avaliar essa situação, eu sei que não é correto o que eu fiz, não é a maneira que eu desejo agir. Então a gente tem aqui a emoção tristeza, que vai nos levar a avaliar se temos culpa ou não temos culpa, se agimos de maneira impulsiva ou se agimos de maneira a pensar nas consequências do nosso comportamento. E a partir da emoção tristeza, eu vou buscar a resolução deste problema, desse erro, dessa falha na comunicação com a criança, na falha de ter agredido o meu filho, ou ter agredido outras pessoas, ou de ter falado com a pessoa de uma maneira ríspida, grosseira. Então eu vou me desculpar, tá? E vamos numa outra oportunidade falar sobre as desculpas, porque a forma como nós ensinamos as crianças a se desculpar não é a melhor maneira quando a gente analisa do ponto de vista da emoção, certo? Essa emoção, assim como as demais, também tem pontos de desregulação. Então, quando tem uma tristeza desregulada para mais, ou seja, eu penso e não passo para o próximo passo, que é a resolução de problemas, eu tenho aqui a depressão, tá? Que é aquela pessoa que tem a impossibilidade de construção de futuro. Fica só aqui no pensamento, na rodinha do hamster. Sabe? O hamster quando tá correndo ali na rodinha dele, não sai do lugar. Roda e não sai do lugar. Quando eu tenho a emoção tristeza desregulada para menos, eu tenho uma pessoa inconsequente. Eu não penso na consequência do meu comportamento, eu não repenso o meu comportamento após o acontecimento dele, eu sou um inconsequente. O que deu, deu. Fiz, está feito, não volto atrás, não me desculpo. E a gente pode ter uma outra emoção associada aqui, que é o orgulho. Mas aquele orgulho derivado da falta de reflexão, de compreensão, que assim como o outro erra, eu também erro. Pois muito bem. Tendo então essa desregulação, que é a desregulação mais patológica, os extremos, que outras desregulações da tristeza nós podemos ter, né? Podemos ter a pessoa sem noção, que é aquela pessoa que erra e não percebe que errou, né? Mas que com um pouco de ajuste começa a pensar sobre as consequências do próprio comportamento, e nós podemos auxiliar os nossos filhos nessa descoberta. Tá, e o que foi que você fez? Como foi que o outro agiu? Como você poderia ter feito isso de outra maneira? Como você gostaria de agir sem ter emitido esse tipo de comportamento, de bater no amigo ou de gritar com o amigo? E então, nós conseguimos que essa criança aprenda a avaliar as consequências do teu comportamento. E essa emoção ou essa função da emoção tristeza, ela pode aparecer como num conjunto de outras emoções, de outros pensamentos, para avaliar consequências de comportamento baseado na minha história de vida, naquilo que já aconteceu comigo. Então eu tomo uma ação já tendo pensado em possíveis consequências para essa ação. E nós temos também essa emoção desregulada para
para mais, no sentido de eu pensar e não conseguir tomar uma atitude. Muito bem? Temos então aqui as desregulações da emoção tristeza e como a gente pode investigar isso. Lembrando que nós podemos sim fazer uma investigação de cada emoção com os nossos filhos, desde que a gente consiga fazer perguntas curiosas. E o que você gostaria que tivessem feito com você? Se a situação fosse o contrário, se você fosse seu amigo, você, como você gostaria que ele tivesse agido? Se você não estivesse naquela hora muito bravo, como você acha que seria a melhor ação? E assim nós vamos construindo um pensamento que leva as nossas crianças a pensar nas consequências antes mesmo da ação. Tá? Então, se temos tristeza demais lá no alto, nós não conseguimos construir, porque ficamos aqui num processo de muita reflexão. Se nós temos de menos, nós temos a inconsequência. Eu não penso nas consequências do meu comportamento, eu simplesmente ajo e depois disso eu não passo pelo processo de reflexão que me leva à culpa ou ainda à análise dos fatos para eu chegar à situação de dizer, não, realmente aquela minha ação foi suficiente para a ação do meu colega, aquela minha ação foi adequada, ainda que eu tenha me exaltado, eu coloquei um limite, eu não fui grosseiro, enfim. Fazer de fato a análise desse comportamento. A função da tristeza é ser um caderninho de registro sobre as nossas emoções, sobre os nossos comportamentos. Porque a partir da análise dos nossos comportamentos, nós conseguimos então prever e fazer o grande lance da inteligência emocional, que é trabalhar com generalização. Naquela situação eu tive essa experiência com essas consequências, por isso vou agir de maneira intencional numa outra situação que vai me levar para consequências diferentes da que eu tive ou para as consequências que eu desejo ter. Isso é inteligência emocional. E para termos inteligência emocional, precisamos de um conhecimento básico sobre as nossas emoções. Se você tem dificuldade na gestão das suas próprias emoções, nas suas emoções dentro da parentalidade e como ajudar os seus filhos nisso, eu estou aqui com um programa completo. Os filhos não vêm com manual de instrução, mas aqui na Psique você encontra o Reprograma e pode então reprogramar o seu cérebro para gerir de maneira diferente as situações na sua parentalidade, exercer a sua parentalidade enquanto guia do sucesso emocional do seu filho. Estamos aqui na Psique à disposição. Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade no Instagram, no Facebook, no YouTube e também nas nossas redes sociais de maneira geral, no site, podem fazer perguntas e também entender um pouco mais sobre o aconselhamento parental e sobre os outros serviços que a Psique tem para oferecer, com o objetivo de que nós tenhamos mais crianças e adultos com saúde mental e equilíbrio. Um grande beijo, quarta-feira que vem estamos aqui de novo com uma nova emoção desagradável de sentir. Qual será ela?